Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós. E hoje, dia 17 de agosto de 2025, vamos abordar um tema bem interessante, explicando as dificuldades por meio das provas e expiações, ou seja, à luz da doutrina espírita, porque é a doutrina espírita quem aborda essa temática. E olha que interessante como é importante a gente compreender. Deixa eu passar. Como é importante a gente compreender estas situações que temos na vida e saber como lidar e como sair, ou aceitar aquelas que estão acima da nossa capacidade, resignando-se como a doutrina espírita nos ensina. Mas nem sempre devemos nos resignar, devemos procurar soluções, mudanças, pois somos espíritos, seres inteligentes da criação e desta forma vamos rumo ao progresso. Mas antes, gostaria de convidá-lo para fazermos uma oração, uma prece, para que possamos nos harmonizar conosco e com a espiritualidade amiga. Então, quem desejar fechar os olhos, se você desejar fechar os olhos, fique à vontade, procurando acalmar-se, amenizando a sua respiração e agradecer mais um dia, por mais uma vez estarmos aqui fazendo o nosso entardecer espírita e que possamos aproveitar todo o aprendizado disponível, colocado aos nossos cuidados pela espiritualidade amiga, por meio do codificador e de outros autores que, junto com a espiritualidade, trouxeram conteúdos de esclarecimento para nossas vidas. Desejo muita paz, muita luz à sua vida. Então a gente pergunta, né? Por que é que eu sofro? Você já se perguntou por que às vezes a vida ela é tão difícil? E é interessante que às vezes a gente se pergunta e questiona: será que eu joguei pedra na cruz? Olha que interessante esta indagação, ao me perguntar, será que joguei pedra na cruz? Já é uma referência de que eu devo ter tido experiências anteriores, né? Não é interessante isso? O que é que está por trás das minhas dores, se eu, porventura, não dei causa? Mas saibamos que tudo isso nos leva a uma direção, a rumo ao progresso. Olha que legal, olha que interessante isso. Eu gostaria de fazer uma metáfora desse tema com provas e expiações, e nessa metáfora a gente vai usando ao longo da nossa apresentação. Imagine-se você num curso universitário, na sua faculdade, no seu curso de formação superior, onde você aprende que para se formar, se tornar um profissional, você precisa cumprir uma grade curricular. Grade esta que é composta de disciplinas obrigatórias que são relevantes na sua formação acadêmica e profissional, e há uma outra quantidade de disciplinas chamadas opcionais, optativas, em que você pode escolher o rumo, o caminho para onde vai a sua graduação, a sua formação acadêmica e profissional. A junção, quando você consegue completar aquela quantidade de disciplinas, de créditos, você está apto a se formar. Nosso irmão Paulo Iluminar pergunta o seguinte: como ter boas energias e uma mente em equilíbrio? O Espiritismo não ensina de qual forma? Paulo, sim, por meio da reforma íntima. Com o conhecimento, o estudo do material disponível, a gente vai se educando, a gente vai se preparando, e com isso algumas situações
que nos deparamos na vida, a gente vai sabendo lidar. Eu acredito que hoje a gente pode trazer alguns caminhos que podem nos ajudar. Você não vai encontrar dentro da doutrina espírita prática de meditação, prática de respiração, não. Mas sim a transformação interior do espírito, do ser humano, para que assim ele fique bem consigo e com o seu próximo, procurando disciplinar a sua mente, procurando cultivar pensamentos positivos, a leitura de temas que nos elucidam, que nos esclarecem e que nos harmonizam. Existe toda uma literatura, tanto de educação do espírito, bem como de harmonização, que você poderá encontrar nas livrarias espíritas, na Amazon também, temas relacionados a isso. Então, imaginemos isso, essa vida como essa escola onde eu tenho disciplinas. Então, eu terei que, pela lei de progresso, me tornar um espírito melhor e progredindo, eu preciso passar por aprendizados. Como, por exemplo, Jesus fala disso, eu preciso trabalhar a paciência em mim. Eu preciso trabalhar me dissipar do orgulho, da vaidade, procurar encontrar e cultivar em mim a humildade, a irmandade, o amor. Preciso também erradicar em mim a raiva, o ódio, trabalhar o perdão, o amor. Então são disciplinas as quais eu vou tendo oportunidade de vivenciá-las, e desta forma, que a doutrina chama de provas, são situações em que eu vou vivenciando, circunstâncias que a vida vai me trazendo, e desta forma, vejamos como é que eu lido com cada uma destas situações e como é que eu saio depois delas. Revoltado, em paz, aprendi, não mudei nada ou piorei. Então eu posso ser aprovado numa disciplina de amor e caridade ao próximo, e posso, por exemplo, ser reprovado em uma disciplina de paciência, hipoteticamente. Então isso são provas que nós iremos passando ao longo de nossas existências reencarnatórias, e dessa forma eu vou burilando o meu espírito, eu vou melhorando o meu espírito. Mas, claro que vão surgir situações em que eu não vou lidar bem, ou porque era algo inédito, eu não estava ainda preparado, eu não processei bem a situação e poderei, em uma outra existência, ter que repetir esta experiência ou repetir mais algumas vezes enquanto eu não superá-las. Inclusive, no momento em que eu supero, ela às vezes aparece porque são circunstâncias da vida. E veremos se eu saio aprovado diante dela. Com isso, o meu espírito vai incorporando estas disciplinas, estas virtudes, estes bons hábitos, e meu espírito vai se melhorando. Enquanto eu não cumprir as disciplinas obrigatórias para a purificação, para a elevação de um espírito, eu terei que passar por elas novamente, porque elas não foram superadas. Mas Deus, que é Pai, vai encontrar formas do tipo, tudo bem, o Aníbal já vem há 5 experiências reencarnatórias se deparando com essa situação, por exemplo, da riqueza ou do poder, e ele não lida bem com isso. Ele é arrogante, ele passa por cima de todo mundo, ele precisa aprender. A gente já colocou ele outras vezes vindo numa situação de pobreza, sendo humilhado, mas mesmo assim ele tem um rei na barriga. E diante disso,
o meu espírito, porventura, ainda não está preparado. Deus pode me dar outras provas, segura essa por um tempo, de repente outras provas me ajudarão a burilar meu espírito, a adquirir experiência e preparar o terreno para a prova daqui, sei lá, daqui a 5 reencarnações, o que é 1, 2, 5, 10 reencarnações diante de milhares que eu passo. E aí, daqui a 10, eles me colocam novamente numa circunstância de poder e riqueza. E aí pode ser devido já às outras vivências reencarnatórias, às outras provas que eu passei, às disciplinas que eu já conquistei, as virtudes que eu já obtive, poderão me ajudar a lidar melhor com a situação de riqueza e poder. Agora, com o meu poder, eu ajudo mais pessoas. Com a minha riqueza, eu distribuo melhor e ajudo as pessoas a progredirem, uma comunidade, uma sociedade a progredir. Então, enquanto eu não incorporar e passar bem por algum tipo determinado de prova, eu terei que repetir. Mas poderá também se dar uma trégua para que ela novamente venha de uma outra forma, de uma outra situação. Deus é sábio. Deus sabe o melhor tempo para cada um. Então, é uma escola. Cada reencarnação, as nossas vidas reencarnatórias, são séries que vamos progredindo com a idade, né? Quando a gente é um ser encarnado, e com as reencarnações para o espírito. Eu vou passando de série. Eu não preciso repetir. Só que aqui é igual uma faculdade, eu posso ter que repetir disciplinas e não repetir a série. Porque teve situações, experiências que eu vivi bem, e aquelas disciplinas eu já superei, eu já lido com facilidade, mas há outras disciplinas que eu ainda não consigo encará-las bem. Faz sentido o que a gente está trazendo, fazendo essa analogia, está trazendo clareza para você? Está fazendo sentido? Porque é assim que a vida funciona. Porque como eu posso evoluir espiritualmente, ser um espírito de luz sem aprender, sem passar por diversas experiências e realmente está encroado, está vivenciado aquilo em mim. E não pode ser de fachada, tem que ser realmente vivido. E aí a gente pergunta, isso são provas. E você falou também, Aníbal, no tema sobre expiações. E o que é expiar? Expiações são correções, reparações que eu tenho que fazer de atos não adequados à lei de Deus, que eu fiz perante a minha vida, ao meu espírito, a minha história ou perante terceiros. É a necessidade de ter que corrigir algo até que eu aprenda. Enquanto eu estiver errando, descumprindo o que Jesus disse sobre onde estão reunidos todas as leis e os profetas, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o amor, todo o calor, né? Toda a devoção, e ao teu próximo como a você mesmo, enquanto eu estiver fazendo algo de errado perante a mim e ao outro, eu vou precisar corrigir, eu vou precisar reparar. Então eu vou ter que expiar. E, como se diz também no dito popular, não há nada que o amor não cubra uma multidão de pecados, né? Olha que legal, uma multidão de erros. Então, quando eu vou reencarnar, a gente faz um planejamento. E eu posso até participar, eu já falei disso em outras lives, eu tenho abordado ultimamente essa temática, você pode ver nos vídeos curtos que eu estou fazendo aí no meu Instagram ou no YouTube, vídeos de até 3 minutos, em que eu estou chamando de uma série de doutrina espírita para todos, para quem é espírita, para quem não é, para quem é iniciante. Então as provas são essas matérias ou aprendizados
que eu preciso passar, que eu preciso vivenciar, e às vezes eu posso escolher antes de nascer. Elas podem acontecer em várias circunstâncias da vida. Eu posso obter êxito ou falhar. E qual é todo o objetivo destas provas? Crescer como espírito, evoluir. É a lei de progresso. E as expiações, só para a gente recapitular e ficar bem claro o conceito, são erros que eu fiz no passado, ou às vezes até no presente, porque tem situações em que a reparação já acontece nesta própria existência. Você pode ler melhor sobre isso, e o irmão que perguntou, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos. Uma das bem-aventuranças que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Lá há um conteúdo vasto, onde eu posso aprender que algumas vezes expiações que eu estou passando na existência atual foram dado causa nesta própria existência. Ou seja, eu já estou colhendo sementes que eu plantei nesta reencarnação. Mas outras vezes eu não lembro que dei causa, porque são algumas sementes que a planta para dar fruto leva mais tempo nesta reencarnação. Às vezes foi uma coisa que eu fiz há 10 anos atrás. É uma planta mais complexa, que agora é que veio a colheita e não foi bom o fruto. Mas outras vezes não tem nexo, não tem conexão com a atual existência. Às vezes a gente percebe isso com clareza quando a gente vê crianças que nascem já com problemas. Mas às vezes também podemos nos deparar na fase de adolescência, fase adulta, com problemas que eu não dei causa na atual reencarnação. E aonde está a sua origem? Em existência ou existências anteriores. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo isso é abordado. E isso é importante para que eu compreenda e aceite certas situações, certas circunstâncias, e assim eu não fique contando historinhas, me vitimizando, mas sim me libertando, melhorando a minha prática, melhorando os meus pensamentos e palavras, evitando o negativismo, evitando o vitimismo, evitando me flagelar. Então, erros do passado, dessa existência ou de existência ou existências anteriores, que voltam como situações de reajuste. Tá certo? Isso é expiar, expiação. E não é você estar sendo culpado. Não. É eu estar colhendo o que eu plantei. Jesus já nos ensinou que a cada um conforme a sua obra. E como a Lidu diz, estou tentando, todos nós estamos tentando, minha irmã. Minha querida Normândia também diz que é verdade, é a mais pura verdade. E eu gosto sempre de dizer, não há a doutrina espírita, como ela abre portas, ela nos esclarece, ela nos orienta. Eu gosto de dizer que a doutrina me ensina as regras e eu jogo conforme estas regras. Porque se eu faço coisas boas, eu vou colher frutos bons. Mas se o que eu faço não é bom para o meu espírito, para a minha vida, ou para a vida de terceiros, eu vou colher frutos ruins. Então eu acho legal porque a gente começa a compreender e começa a se pautar numa vida de mais retidão, de uma vida mais leve, mais consciente, procurando sempre ajudar-se e lembrando sempre do próximo, ajudar ao próximo. Então, com a expiação, Deus não quer me castigar, não. Ele quer que eu aprenda e me corrija, para que haja sustentabilidade. Imagina como é que eu vou ser um espírito de luz, contendo imperfeições em mim. Então, é como se o universo estivesse dizendo, Aníbal, Lidu, Normândia, você pode fazer melhor, você tem capacidade. Jesus também já disse
que Deus não coloca o fardo maior do que você pode carregar. E ele ainda diz: meu jugo é leve e meu fardo é suave. É o amor. Então, eu posso e eu preciso entender o funcionamento da lei de causa e efeito. E por isso é que as coisas acontecem. Ninguém vai ser punido, julgado ou culpado por um crime que não cometeu. E a justiça de Deus é reta. Deus sabe o que acontece, ele não pune ninguém. Na verdade, pela lei de amor que Jesus veio nos ensinar, ele me dá uma nova oportunidade de me soerguer, de eu aprender, de eu melhorar, de eu me libertar de mim mesmo, daquele Aníbal velho, e encontrar um novo Aníbal. A lei de causa e efeito é como se fosse uma política de consequência. Fez algo, colherás algo, esse outro. Foi bom? A colheita é boa. Foi algo que não foi bom? A colheita não será boa. É o plantio e a colheita que Jesus sempre nos ensinou. Então, que a gente possa entender. Por que eu preciso de entender, compreender dessa política de consequência, dessa lei de causa e efeito, que em conjunto com o livre-arbítrio e essa política de consequência de lei de responsabilidade, eu começo a entender que com o livre-arbítrio eu sou livre para agir. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, mas, ao mesmo tempo, eu sou responsável pelo que eu faço. Eu sou responsável pelas consequências dos meus atos. E eu quero dizer ainda mais duas coisas. Eu sou responsável pelas palavras que eu digo. Eu sou responsável pelo que eu penso. Pensamento também. E aí eu convido, não vou dizer aqui, mas convido que você veja em o Evangelho segundo o Espiritismo, pecado por pensamento. Pesquisa lá, para você ver, dá um Google depois e olha o que é que os Espíritos nos ensinam por meio de Kardec em o livro dos Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, melhor falando, sobre pecado por pensamento. Tudo posso. O apóstolo Paulo fala disso. Isso é livre-arbítrio. Mas nem tudo me convém, porque nem tudo é adequado. Nem tudo é o melhor ou é o correto para mim ou para terceiros. Eu posso porque eu tenho livre-arbítrio, mas nem tudo me convém. Lembremos sempre desse ensinamento do apóstolo dos gentios. A escolha, como eu reajo a algo que a vida me apresenta, é minha. A forma como eu vou reagir, sou eu. Certo? Que eu pense mais diante disso. Que eu reflita melhor. E lembremos sempre que o sofrimento não é punição, mas sim uma reeducação do espírito. Às vezes o meu espírito é tão endurecido, tão soberbo, tão orgulhoso, tão dono de si, onde eu julgo que não tem ninguém melhor do que eu, que meu espírito precisa de ser amaciado. Ele leva a vida, vai ensinar, me dar umas pancadas, umas sacudidas, onde eu vou ficar atordoado, eu vou reclamar de Deus, eu vou brigar com o outro, eu vou dizer que a culpa não é minha, que a culpa é do outro, para ver se eu acordo. São jumps, né? Jumps. Para ver se eu acordo, para ver se eu desperto e amacio o meu espírito, melhoro o meu ser. Olha que interessante isso. Então, o sofrimento não é punição. A dor é a reeducação do espírito. Mas nada de ficar se autoflagelando. Se como fazia-se no passado, como uma forma de dizer que assim o meu espírito evolui. Não. Já bastam as vicissitudes da vida. Eu ficar procurando nananina.
que eu aproveite as situações não agradáveis da vida para ver aonde eu preciso aprender, para ver aonde eu preciso mudar, porque a vida está me dando recados, tá certo? Então que eu possa aproveitar. Lembremos sempre que sofrer não é castigo, tá certo? Deus não pune ninguém, Deus é amor. E Jesus fala disso quando ele vai contar para as pessoas que estão ao seu redor, que ele pergunta, quem é pai aqui? E aí ele lança a seguinte argumentação, qual é o pai que o filho lhe pede pão e ele lhe dá uma pedra? Ou se o filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma serpente? E aí Jesus faz o arremate final dizendo assim, se vocês que são imperfeitos, são incapazes de fazer isso com seus filhos, imagine o Pai, que é toda misericórdia e todo amor. Ele é incapaz de fazer isso com qualquer filho. Então Deus não pune ninguém, porque Ele respeita o meu livre-arbítrio, mas Ele vai colocar-me em situações para que eu corrija, para que eu repare, para que eu aprenda os erros que eu cometi. Ele faz com que o meu espírito se sustente, tenha sustentabilidade, amadureça, cresça. Ele educa. E disciplina é liberdade, porque a gente pensa que ter liberdade é ser indisciplinado. Então, se eu for indisciplinado perante as leis de Deus, eu irei colher pelos erros que eu cometi. Mas quando eu sou disciplinado às leis de Deus, eu também vou colher coisas boas. O nosso querido poeta Renato Russo, na música Há Tempos, né, pelo Legião Urbana, já disse que disciplina é liberdade, e é verdade. A lei de causa e efeito, a doutrina espírita me ensina isso. E como eu tenho aprendido diante disso? A cada dor é uma chance de mudança. Não é também uma outra pegadinha ou uma armadilha que acontece, que tem gente que assim, é Deus que quer assim, e assim será. Às vezes não, às vezes Ele está me colocando em situações assim, para eu mostrar o meu valor, para eu superar a dificuldade. Mas também vão existir provas que estão acima da minha capacidade. Eu posso adquirir conhecimento, eu posso me transformar e superar, mas outras vezes eu preciso me resignar, outras vezes eu preciso aceitar. Então, a cada dor é uma chance de mudança, é um aprendizado. O que é que eu preciso aprender com esta experiência? Então, às vezes, a gente passa por situações na vida e não entende. Por que eu tenho um pai difícil? Será que eu fui um pai difícil na vida anterior? Ou um filho difícil? O que é que eu posso aprender com meu pai? Por que uma doença? Eu hoje estou tendo algumas doenças, me apresentando com a idade. Algumas delas é da idade, outras foi fruto que eu estou colhendo de mais escolhas que eu fiz há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. E hoje eu estou colhendo excesso de sol que eu peguei, né? Aparecendo câncer de pele. Sim, porque na época eu não cuidei, não prestei atenção, não tive o devido cuidado. E a minha colheita veio de forma tardia, porque é uma planta cuja semente lançada, o fruto demora mais. Então eu não posso estar reclamando de Deus diante disso. Não. Fui eu que não fiz direito e eu preciso aprender. Às vezes uma perda é algo também para aprender que tudo é efêmero, que eu preciso cultivar cada momento. Então, a gente às vezes pensa que o mundo é injusto, mas não. Cada um tem a experiência que necessita. Ou, sendo mais frio, diz assim, cada um tem a experiência que merece. Ai, Aníbal, isso foi muito duro. Pois então vamos começar a fazer diferente para a experiência que eu mereça seja diferente, né? Porque não existe injustiça. Ninguém vai pagar pelo que não fez.
E aí eu também preciso olhar a vida sobre um espectro mais distante. Porque a vida material ela é efêmera, a vida do espírito é que importa, é a primária, que faz sentido. Essa é a principal. Eu preciso me lembrar disso, tá bom? Então, lembrando, como eu falei, eu posso escolher antes de reencarnar as provas que eu passarei, ou até as expiações que eu passarei. Se eu tiver já maturidade espiritual para fazer as escolhas. E eu também não preciso fazer com que para aprender, para reparar, eu tenha que sofrer. Eu posso cobrir o outro com amor e assim reparar. Cuidar do próximo, adotar, fazer trabalho voluntário, né? Cuidar do próximo. Por exemplo, eu posso ter, e quem diz isso é Décio Yodler, eu já falei em outros vídeos meus. Ele diz, eu posso ter sido perverso com muitas pessoas, posso ter mandado matar a pessoa, queimar viva. E aí quando eu vou reencarnar, eu digo, bem, diante do que eu estou vendo, das experiências que eu tive na vida passada, eu acredito que na minha reencarnação eu vou precisar morrer queimado para poder pagar esse mal que eu fiz. Isso aí seria a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Mas o Décio Yodler Júnior fala o seguinte, não, eu posso pedir para vir como médico e cuidar de queimados. Eu posso ser um pesquisador para tratamento, de curar queimados, uma medicação para melhorar a pele do queimado, ou pele sintética. Olha o amor aí prevalecendo, né? Então, não precisa ser pela dor. E aí eu vou aprendendo cada vez mais, porque eu reencarno para progredir. Eu digo sempre, hoje, você, nós estamos na nossa melhor versão. Parabéns para você, parabéns para a minha pessoa, porque Deus é um amor infinito, tá certo? E nada acontece por acaso, nada é por acaso, nenhuma dor é inútil, às vezes é para a purificação do espírito, às vezes a chocalhada é para alertar, acordar, mudar. Nenhuma dor é inútil, é um aprendizado, é um curso que eu preciso passar. Toda dificuldade me traz uma pergunta, eu sempre pergunto isso, o que isso quer me ensinar? O que eu preciso aprender com isso? E o que fazer? Orar. Orar para entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, para acalmar o nosso espírito, para pedir força, para pedir ajuda. Fazer o bem também é um grande passo. Não adianta fazer o mal. Ou seja, eu ficar em cima do muro, não fazendo mal, não adianta. Eu tenho que fazer o bem. Quem ensina isso são os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Pedir força e não fugir. A dor, ela não some por mágica. Ela me muda se eu deixar ser mudado, se eu me transformar. E Deus não quer isso de mim. Então, para ir finalizando, eu devo me lembrar que as provas e expiações não são castigos. É o amor de Deus nos ensinando, nos dando novas oportunidades de aprendizado, de melhoria, de crescimento. As provas e expiações são degraus que me aproximam da paz interior e da luz divina. Então, amados irmãos, para me despedir, eu deixo a seguinte frase para a nossa reflexão. Quem entende a dor, não a teme. Usa para o seu bem. Então, que esta live de hoje possa nos trazer mais clareza, nos resignar, nos dar força para mudar, para se transformar, né? Quando eu falo resignar, aceitar o que está acontecendo e pensar, levar-nos à reflexão, procurar orar, procurar ajudar ao próximo. Todas essas práticas irão fortalecer o nosso espírito e nos ajudarão no progresso. Desejo uma semana abençoada para você. Muita paz, muita luz. Que assim seja. Amém, amém, amém.